Bom dia, meus amores, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão abrir esses vídeos, mas olha só, vamos conversar um pouquinho aqui. Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas de segunda avaliação. Nós começamos a ver período composto por subordinação, certo? Então é importante que a gente feche todo esse ciclo para que você tenha todas as subordinações adverbiais que a gente conversou na primeira aula. Causal, comparativa, final, consecutiva, concessiva, conformativa, condicional e proporcionais, tá bom? Cada uma delas vai desencadear para vocês um grupo aí de conjunções que vão se adequar àqueles que eles querem realmente fazer referência na frase. Então, a gente precisa pontuar direitinho e tentar acumular, né, esse conhecimento aí e não perder nada. Então, toda e qualquer dificuldade que você tiver dentro desse contexto, costuma realmente, de fato, cria o hábito de fazer anotação, né, marca aí direitinho, porque quando for isso da minha outra aula, a gente vai tirar essas dúvidas. Tudo bem? Eu tento explicar de uma outra forma, trago outros exemplos, para que você não tenha dificuldade alguma. Tá bom? Então, como a gente ficou, nós trabalhamos 4 na última aula, nós vamos finalizar hoje, direitinho, com a imagem, com a explicação, com o link com o seu livro. Então, também é importante que o seu livro esteja na sua mão, com a página realmente definida direitinho no cantinho aí da tela, como eu tô colocando, para que vocês possam, de fato, acompanhar a aula de acordo com como está especificado no livro, tá bom? Então, gente, se cuidem, continuem estudando em casa. Nós estamos aqui com todo o carinho preparando as aulas para vocês, para que nada se perca, tudo bem? É um formato diferenciado? Tia, é um formato diferenciado. Mas, meus amores, isso aqui tudo, nós estamos realmente tentando fazer da melhor forma possível para que você não seja prejudicado, tá bom? Beijo grande, se cuidem. Agora nós vamos falar de orações subordinadas adverbiais conformativas. Vamos ver como é que isso aí realmente está no seu livro para que eu possa depois complementar com a aula aqui do nosso slide, tá? Ele diz o seguinte, acompanha lá. Revela o segundo elemento da comparação em termos de igualdade, inferioridade ou superioridade. E quais aí seriam os conectivos? Como, assim, como, qual, que, quanto, né? E os intensivos aí de oração principal, tal, qual, mais que, menos que, tanto, quanto, que nem. Olha só, é tranquilo esse assunto quando a gente parte do pressuposto, quando já conseguimos identificar quais aí são as conjunções. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Então, eu preciso aí, de fato, entrar em consonância o que cada um quer expressar para que eu realmente consiga adequar cada conjunção do sentido que ela quer dizer. Então, olha só. Vamos para o nosso slide. Ele diz aqui, indica uma ideia de conformidade. Então, as minhas conjunções, elas precisam entrar nesse sentido de conjunções conformativas, tá bom? Então, só que sempre essa questão da explicação, ela vai estar ancorada na questão da oração principal e a oração subordinada. Lembra? A minha oração principal e a oração subordinada. A minha oração subordinada, ela depende da minha oração principal para ter sentido. Então, existe uma relação semântica entre elas que vai determinar essa forma, esse critério, tá bom? Então, olha só. Os fiscais agiram com rigor como determina a lei. Então, os fiscais agiram com rigor é a minha oração principal. Como determina a lei? Como? Olha aí a minha conjunção conformativa. Os fiscais agiram com rigor como determina a lei. Então, ou seja, conforme determina a lei.
É por esse motivo que aí na minha subordinada conformativa eu vou precisar ter o quê? Uma conjunção que se adeque à questão de conforme, a questão de consonância com a frase, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente precisa lembrar que na oração subordinada adverbial concessiva vai apresentar uma concessão. Tia, o que seria isso? Um acontecimento da oração principal. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções, como você está vendo aí. Então, nessa oração subordinada, ela precisa apresentar uma ideia de contraste e contradição. Tudo bem, aluno? Então, olha só. Concessiva. Foi aprovado, embora não tenha se esforçado. Eu tenho uma contraposição. Ele foi aprovado, embora não tenha se esforçado. Sim? Então, olha só. O embora, ainda que, conquanto, se bem que. Olha só, foi aprovado, se bem que não tenha se esforçado. Então, eu tenho aí a ideia contrária daquilo que eu acabei de falar, certo? Eu tenho uma contradição aí nessa conjunção apresentada pela frase. Então, eu tenho foi aprovado pela minha oração principal, embora não tenha se esforçado, eu tenho a conjunção que vai remeter o quê? Uma permissão. Uma permissão de quê? De contrariedade. Foi aprovado, embora não tenha se esforçado. Aí tem as principais conjunções que eu acabei de falar para vocês, tá? É importante que você sempre retome essa questão desse assunto para você treinar a questão da oração principal e a oração subordinada. Aquela que é independente, que é a principal, e aquela que é subordinada à principal para poder ter sentido, tá bom? Tenta identificar aí, a partir da conjunção integrante, aquilo que a gente já conversou em sala, para que você realmente possa retomar esse conhecimento e somente fazer o quê? O acréscimo agora desse complemento sobre orações adverbiais que estavam faltando, tá bom? Beleza. Aqui, conforme o seu livro, ele diz que expressa a meta, o objetivo, a finalidade, fato declarado na oração principal. Ou seja, ele vai apresentar o fim ou a finalidade do acontecimento que vai acontecer na tua oração principal. Beleza? E o que eu preciso saber, tia? O que você precisa saber, meu amor, é as conjunções que vai o quê? Complementar a questão das adverbiais finais. Quem são elas? Quando, enquanto e pelas locuções conjuntivas, o quê? Assim que, desde que, logo que. Tia, por que eu vou utilizar todos esses conhecimentos sobre essas conjunções? Aqui vai ajudar muito para você, como eu falei na aula passada, meu bem, sobre a questão da construção de inícios, por exemplo, de parágrafos com as finalidades que você quer expressar na sua redação, tudo bem? Então, eu preciso saber aí que tipo de conjunção eu vou utilizar, por exemplo, se eu quero colocar aí para o meu leitor, para quem vai ler minha redação, por exemplo, sobre a ideia de finalidade, sobre a ideia de contrariedade, de conformação, não é verdade? Então, é interessante que a gente fique ligado aí nessa questão. Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre os nossos exemplos. Temos um exemplo aqui e eu separei para vocês. Indica a finalidade para a qual se destina o processo do verbo da oração principal. Então, olha só. Os índios usaram as armas. Nessa parte, na 1, eu tenho minha oração principal, ou seja, eu tenho o sentido completíssimo aí sobre o que eu quis expressar. Os índios usaram as armas. Para que não invadissem suas terras. Então, aí eu estou te dando uma finalidade do motivo pelo qual os índios usaram as armas. Ah, entendi. Então, ó, os índios usaram as armas? Beleza. Aí você se pergunta, mas por que eles utilizaram as armas? Quando você tem essa resposta, você vai saber, porque na verdade você quer saber por quê, né? Com qual finalidade
eles precisaram utilizar essas armas para que o quê? Não invadissem suas terras. Beleza? Então, vamos lembrar principais conjunções: para que, a fim de que. Perfeito. Vamos adiante. Ok, aqui já tem a ideia da subordinada adverbial proporcional. Segundo o teu livro, ele fala que expressa a dimensão proporcional entre os fatos. Claro, sempre declarados na oração principal, tá? Então, ele vai apresentar uma ideia de proporcionalidade. E esse acontecimento vai acontecer lá mesmo. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções: locuções proporcionais como a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. É importante, tia, mas poxa, como é que ficaria aí, por exemplo, se eu quisesse saber se realmente é proporcional, sabendo já quais são as minhas conjunções? Você substitui, meu amor, né? Tenta lá substituir para ver se realmente rola. Por exemplo, tem vamos lá, um exemplo. Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Então, eu poderia colocar aí uma conjunção proporcional. Ele melhorava sua forma física à medida que treinava. A menina passava de ano à medida que estudava, certo? Então, é proporção. Então, ele melhorava sua forma física? Sim. Como? À medida que treinava, na proporção que treinava, na proporção que estudava. Então, aí eu tenho, de fato, algo que está concretizado sobre a questão proporcional do que eu quero explicitar. Perfeito? Então, olha só. Vamos lá falar do nosso exemplo, do nosso slide. Eu tenho aí, aumenta a tensão à medida que a esquadra se aproxima. Então, eu utilizo aí, dentro desse contexto, uma conjunção da qual eu falei anteriormente, que me dá a ideia de proporção. Olha, aumenta a tensão à medida que, né? Né não? Sim, à medida que, a proporção que, quanto mais a esquadra se aproxima. Então, eu tenho aí, eu posso utilizar uma situação de substituição para ver se aquelas conjunções estão se adequando lá. Se adequou? Perfeito. Eu já sei que vai ser uma adverbial o quê? Proporcional. Então, não tem jeito, aluno. Você vai precisar realmente se familiarizar com essas conjunções. Então, pode fazer aí um lembretezinho, botar aí no armário, na geladeira, no teto, quando estiver olhando, né? Para poder começar a gravar, para assim daqui a pouco já fica o quê? Automático, tá bom? Então, vamos lá. Perfeito. Oração subordinada adverbial temporal. Segundo o teu livro, ele vai dizer que apresenta um fato como anterior, posterior ou simultâneo, ou seja, que faz referência a um tempo, dê ideia de um tempo. Sim ou não? Sim. Então, olha só, vai apresentar uma circunstância, um acontecimento na oração principal que ele vai te dar a ideia desse tempo. E quem seriam as conjunções, meus amores? Ou locuções temporais? Quando, enquanto, agora que, logo que, desde que. Todas essas conjunções vão dar a ideia de tempo. Por exemplo, quando ouço esta música, penso em você. Então, esse quando aí me dá a ideia do tempo que eu passo, que eu penso em você. Mal entrei no banho, o telefone tocou. Então, mal entrei no banho, dá a ideia de tempo. Poxa, em pouco tempo que eu entrei no banho, o telefone tocou. Então, segundo o teu slide, nós temos aí que demarca em que o tempo ocorre, o processo expresso pelo verbo da oração principal. Por quê? Olha só como está dividido. Todos fugiam para o abrigo. Quando soava o alarme, então aí, fugiam para o abrigo quando o tempo, né, que acontecia aí a ação. Então, eu tenho uma ideia explícita de tempo. Então, eu vou ter aí na minha oração subordinada o adverbial temporal. Essa questão dos adverbiais lembra
subordinada. Subordinada não vai acontecer na primeira, que é a oração principal, sempre na segunda parte, que é o que vai o quê? Isso, exatamente, porque a oração adverbial, ela vai necessitar desse complemento da oração principal. Tudo bem, meus amores? Perfeito. Vamos lá. Aí vamos aí sendo dos nossos próximos capítulos, certo? Então, como nós já fechamos aqui o assunto de adverbiais, então nós vimos em sala subordinadas substantivas, vimos por aqui nesse novo formato as orações subordinadas adverbiais, né? Tenta sempre lembrar, fazer o link com a nossa disciplina de redação, porque vai te ajudar bastante. Façam aí uma organização, algo bem bonitinho, organizadinho para colar aí no seu quarto, na parede, tá? Para que você possa lembrar, para que você possa fazer sempre essa olhadinha aí no olho de gavião e gravar direitinho, tá? Entender esse processo para que você realmente possa adequar aí cada conjunção ao que ele realmente quer dizer, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre figura de linguagem de hipérbole e ironia, tá bom? Então, já começa aí a dar uma olhadinha no teu material, faz uma lida, para quando a gente começar a nossa aula, você tá aí mais inteirado do assunto, tudo bem? Façam os exercícios. Dentre aí, nosso capítulo 3 e 4, nós temos alguns exercícios de interpretação. Façam aí o que vai andamento na nossa aula. Faz tudo aquilo que está ao redor do seu exercício, tá? Ah, tia, a senhora falou então sobre oração subordinada adverbial comparativa. Na mesma folha, você tem aí a orientação do seu exercício falando sobre esse determinado assunto. Então, você já realiza as atividades, tá bom? Porque aí, em determinado momento, eu volto e a gente vai fazer a correção desses exercícios para poder observar se realmente você conseguiu entender o assunto, e se não conseguiu, por qual motivo você realmente não conseguiu, para que a gente possa esclarecer. Tudo bem? Certinho? Então, ótimo. Quando for na nossa próxima aula, eu trago os assuntos de hipérbole e ironia. Vou tentar trazer para vocês um exercício à parte, para que a gente possa fazer realmente na aula mesmo, rapidinho, só para poder fixar melhor o conteúdo e a gente passar para frente, tá bom? Saudades enormes de vocês, espero que tudo isso passe logo e a gente possa voltar para nossa sala de aula, para que a gente possa ficar mais pertinho, para que a gente possa matar essa saudade e dar prosseguimento ao nosso trabalho, tá bom, meus amores? Beijo grande, saudade de vocês, fiquem com Deus. A sua aula continua no próximo vídeo.